Desde os primórdios da história registrada, as massas questionaram os motivos dos poderosos. O que nos leva à quinta maior conspiração de todos os tempos, a nova ordem mundial. I hereby declare this to be an unlawful assembly. We have before us the opportunity to forge a new world order. Sociedades secretas formadas pelos ricos e poderosos de todo o mundo são acusadas há séculos de terem um plano secreto para dominar o mundo. Um dos grupos mencionados com mais frequência é a maçonaria. Quando a pedra fundamental do Capitólio foi lançada, George Washington estava lá usando a vestimenta maçônica. Então a influência maçônica existia, mas a grande questão é a sua profundidade. Os símbolos da sociedade secreta estão nas notas de dólar e nos monumentos americanos. Da placa comemorativa da Estátua da Liberdade ao olho que tudo vê no verso da nota de $1, essas referências simbólicas estão em toda a nossa cultura. Por que as pessoas deviam se preocupar com uma nova ordem mundial, entre aspas? Bom, eles controlam o suprimento monetário, eles controlam os exércitos, eles controlam a produção de alimentos, eles controlam o clima do planeta. O problema da nova ordem mundial é quem votou nela, a quem ela responde e de onde ela surgiu. Estas sociedades podem ter rituais e cumprimentos secretos diferentes, mas para muitos, elas têm um único objetivo: uma nova ordem mundial. A seguir, uma conspiração de mais de 2000 anos e a evidência surpreendente que chocou o mundo. Setembro de 2012. Um pequeno fragmento de pergaminho reacende uma polêmica milenar. A quinta maior conspiração da história. Jesus era casado? Se estamos falando de um documento cópita do século IV, o documento pode muito bem ser legítimo. Há 2 milênios, fiéis e tementes discutem a verdadeira natureza de Jesus Cristo e Maria Madalena. A grande questão é se Jesus teve uma esposa e criou filhos ou não. Nós não sabemos tudo sobre Jesus. Quem sabe ele teve. Se Jesus teve mulher e filhos, isso significa que a sua linhagem pode continuar até hoje. É uma ideia que incomoda muitos cristãos. Os padres fazem um voto de castidade para honrar a Cristo. Mas se Cristo teve uma esposa, um dos pilares básicos do sacerdócio torna-se inválido. O papiro recém-descoberto foi declarado falso pelo Vaticano. Mas isso é exatamente o que os teóricos da conspiração esperavam que eles fizessem. 1947, uma cidade pacata do sudoeste americano. Até uma noite fatídica em que o seu nome torna-se sinônimo de segredos e conspirações. Em terceiro lugar, Roswell, no Novo México. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Todo mundo já ouviu falar de Roswell. Em 7 de julho, um misterioso acidente no deserto assusta os habitantes da cidade. De acordo com relatos, soldados, bombeiros e moradores viram os destroços de uma aeronave extraterrestre e o que pareciam ser seus tripulantes mortos. Notícias de rádio e jornal da época confirmam os eventos incríveis. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Nos dias seguintes, os militares alteram sua versão do incidente. A primeira notícia foi que a Força Aérea tinha capturado um disco voador, mas eles negaram a história 12 horas depois e disseram que era um balão meteorológico. Especialistas discordam até hoje sobre o que aconteceu naquela noite. Nas nossas pesquisas, nós ouvimos mais de 600 testemunhas oculares dizendo que não era um balão, que elas tinham visto extraterrestres. Mais de 60 anos depois, os fatos continuam acobertados e a polêmica não para de crescer. 30 de abril de 1945. Enquanto Berlim é bombardeada na superfície, o ditador mais detestado da história tira sua própria vida. Pelo menos, é o que ele quer que pensemos. A segunda maior conspiração de todos os tempos, a morte de Adolf Hitler.
A versão oficial diz que Hitler deu uma pílula de cianureto à sua esposa Eva e se matou com um tiro na cabeça. Quando Hitler caiu, os soviéticos finalmente chegaram ao bunker onde o Hitler e sua esposa estavam escondidos. Eles acharam um corpo queimado com gasolina. Os soviéticos disseram que o dentista de Hitler confirmou que era Hitler, usando os registros dentários dele, mas não sabemos se Hitler realmente morreu naquele bunker. Hitler pode ter sobrevivido à guerra e desaparecido? Para alguns especialistas, não só é possível, como provável. Uma história interessante. O U-530 era um submarino nazista que apareceu na Argentina 2 meses após o final da guerra, sem nenhum tipo de manifesto. O U-530 prova que, de alguma forma, eles escaparam da Alemanha nazista. Eles sobreviveram por 2 meses no mar. Aonde eles foram? Quem eles tinham a bordo? O próprio Hitler foi tirado de lá e foi parar em Buenos Aires depois da guerra? Mensagens para o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, divulgadas recentemente, alimentam as especulações. Após a morte de Hitler, houve muitos relatos de encontros. O FBI acabou compilando um grande arquivo dessas coisas. O tamanho do arquivo do FBI sugere que o FBI achava que Hitler podia estar vivo. Montagens do FBI depois da guerra, retratando um Hitler mais velho e sem o bigode, levam muitos a acreditar que os Estados Unidos sabiam que Hitler não estava morto. Existiam relatos vindos de todo o planeta de que Hitler foi avistado. Ele viveu por anos, talvez até décadas, após a queda do Terceiro Reich. A seguir, você já viu conspirações do governo e espaçonaves extraterrestres? Se você acha que sabe qual é o número 1, está enganado. Do controle climático ao controle da mente, passando pelo domínio global, nenhuma conspiração é tão arraigada no subconsciente americano quanto a número 1 da nossa lista: o assassinato de John Kennedy. As teorias nunca vão desaparecer até nós sabermos a verdade. Um ex-fuzileiro, um rifle, 2 tiros quase impossíveis. A posição oficial do governo americano? Oswald agiu sozinho. Lee Harvey Oswald não tinha habilidade para disparar aquele rifle. E o mecanismo do rifle não permitiria que ele disparasse os tiros com tanta velocidade. Mas o que isso significa? Existem tantas teorias quanto suspeitos. A comunidade cubana, o exército, a indústria petrolífera, a lista não acaba. Nós podemos jamais saber a verdade completa sobre estas histórias. Por outro lado, talvez já saibamos de tudo. É o que faz delas as 10 maiores conspirações de todos os tempos. Arquivos confidenciais.